Olá, meus caros alunos. Vamos fazer então o nosso primeiro vídeo aula sobre o sociólogo o Émile Durkheim. Tá? Sobre o Durkheim, algumas informações necessárias, né, antes de iniciar propriamente na sua concepção teórica. Então, o Durkheim ele sofreu ou ele teve, né, vamos assim dizer, uma influência bastante forte do Augusto Comte. Para quem nós já lemos, né, que a vida em sociedade deveria seguir então bases, estruturas de entendimento, né, estágios de entendimento, e para quem concebia a história como uma disciplina secundária, né, sendo a sociologia, então, considerado o Augusto Comte, criador da sociologia, a sociologia como a ciência na qual deveria prover as interpretações sobre a vida humana. Né? Essas interpretações, claro, necessariamente em bases científicas, né? Bases científicas regidas por leis, por princípios, muitos deles regidos pelas ciências naturais, pelas ciências físicas. E as experiências que Durkheim teve, então, com as influências do Augusto Comte, juntamente com as suas concepções sobre a biologia, vão dar origem à sociologia, né, a esta ciência social, a esta compreensão. E é destaque na obra do Durkheim o conceito definido por fatos sociais, o fato social ou os fatos sociais, né, que em resumo, muito simples, claro, muito básico, apenas para ah, adquirirmos uma compreensão momentânea, os fatos sociais são elementos que causam a coerção social, né, a forma de coagir um grupo de indivíduos no interior das instituições sociais com o objetivo simples de alcançar a chamada coesão social. Então, a união deste grupo, né? Então vamos lá, os fatos sociais, para o Durkheim, ele considera como coisas, muito simples assim, né? Os fatos sociais são coisas. Aí vem a pergunta, mas que tipo de coisas? São coisas que causam algum tipo de coerção social sobre os indivíduos, em um grupo, em uma sociedade, em uma instituição social no qual estejam inseridos. Então, ele define por coisas pelo fato de que as coisas se apresentam prontas, se apresentam acabadas, se apresentam de formas que não há a necessidade do indivíduo intervir sobre elas, mas sim essas coisas intervir ao seu comportamento. Então, nós poderíamos citar alguns exemplos, vamos dizer a respeito da família. Né? Quando a criança nasce, a família já está posta para ele, a família na qual essa criança pertence, ela já carrega uma série de valores, princípios, procedimentos, atitudes morais, na qual ela terá que se comportar, ela terá de se adequar a esses procedimentos, a esses costumes, a essas tradições. Então, desta maneira, os fatos sociais são essas coisas, são esses elementos no qual já estão prontos, já estão acabados e que você tem que dar continuidade, correto? O fato social, então, ele também possui a característica de ser coercitivo, né? Pelo fato de que a coerção obriga o indivíduo, seja por meio de um constrangimento ou não, ele impõe ao indivíduo um determinado comportamento em um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, vamos assim dizer, né? A um grupo de indivíduos, especialmente no interior das instituições sociais. Né? Essas instituições sociais que Augusto Comte via a sociedade, então, como um organismo vivo, esse organismo, essa sociedade dotada de diferentes órgãos, que seriam as instituições sociais, então comparada a sociedade ao corpo humano, né, onde nós temos o cérebro como o gestor dos demais órgãos, os órgãos trabalhando em uma perspectiva coletiva para o bem do andamento de todo o organismo, com as suas diferenciações, claro, sociais, hierárquicas, de distribuição de poder.
Então perceba que a coerção social, ela impõe ao indivíduo um determinado comportamento. Dentro, esse indivíduo ele está, claro, em uma instituição social, cada instituição vai carregar a sua base de valor, e este indivíduo ele vai se adequando ao, vamos colocar assim, entre aspas, correto comportamento, a correta adequação àquele meio social na qual ele está vivendo. Então, quando eu digo instituições sociais, vamos materializá-las, né? Para nós podermos compreender, vamos materializá-las, vamos percebê-las como exemplos vivos. Então, o trânsito é uma instituição social, a escola, né? O ambiente de trabalho, tá? Podemos ter então uma fábrica, podemos ter uma empresa, a moda, ela pode ser uma instituição social, a moda ela pode ser um elemento de coerção social, a família é uma instituição social. Então, são as diferentes instituições sociais que têm comportamentos, e esses comportamentos, por vezes, podem ser materializados nas normas, nas regras, nas leis, nos procedimentos, nos critérios, né, nas intenções, nos costumes, nas tradições. Então, pegamos uma instituição familiar e ela tem o costume de acordar determinado horário, pela parte da manhã, e neste determinado horário ocorre o café da manhã, que não vai ocorrer, por exemplo, às 11 horas da manhã. Esse café, então, entre família vai ocorrer entre as 7 às 8 horas da manhã. Posteriormente, o almoço será do meio-dia a aproximadamente 1 hora da tarde. Né? Então, nesse intervalo, os demais horários são preenchidos com atividades laborais, né? Seja para a criança em casa, no seu estudo, nas suas atividades, suas tarefas, né? Os pais em virtude dos seus trabalhos, e à noite se encontram, se reúnem novamente para jantar, num período, vamos assim dizer, das 7 horas às 8 horas da noite. Então perceba que uma família que segue esses determinados procedimentos, os membros delas precisam se enquadrar a este comportamento. Né? Então, por isso que ele diz que sofre esta coerção social, este ato de ser coagido a agir desta maneira. E agindo desta maneira, é perceptível a coesão social. O que era algo coeso? É unido. Né? Então, é algo que alcança o coletivo, a essência daquele grupo. E se todos seguirem esses procedimentos cotidianamente, corriqueiramente, logicamente haverá uma harmonia social, que é o objetivo, né, do emprego, claro, então do fato social. Então nós vamos caracterizar os fatos sociais de formas bastante básicas, mas ele tem 3 características muito simples. Tá? Os fatos sociais apresentam-se em 3 características que sempre vão ocorrer juntas. Então é a coercitividade, o fato social se caracteriza pela coercitividade, pela exterioridade e pela generalidade. Então iniciamos pela primeira. Coercitividade é o ato, é uma atitude, é uma força, é uma ação que pode se dar por meio de uma obrigação, manifestada por meio de um constrangimento ou não, né? Ou não, sobre o indivíduo ou um grupo de indivíduos, no interior das instituições sociais, de forma a adequar o seu comportamento. Tá? Então, pode ou não se dar via constrangimento. Perceba, nós estamos na rua, nós estamos na condição de pedestres, então nós temos que respeitar os fatos sociais, que são as normas de trânsito. Então nós temos espaços onde nós podemos circular livremente. As calçadas e as faixas de segurança são espaços onde o pedestre ele pode circular tranquilamente, sendo que a rua, né, as vias então pavimentadas, são especificamente orientadas para os ciclistas, os motociclistas, os condutores de veículos automotores. Perceba que pode haver o constrangimento ou não da existência dos fatos sociais. Você sai de manhã cedo, você tem o domínio dos códigos de trânsito da sua cidade, seja eles adquiridos de maneira formal, né? Você fez uma autoescola, você aprendeu esses elementos do Código de Trânsito na escola, ou você aprendeu informal, então pela própria convivência, pela própria observação, né, de ver as pessoas atravessando pela faixa de segurança, esperando o sinal que está verde para os veículos ficar vermelho para os veículos, e aí sim então verde para que você possa passar, e você foi se aprimorando nesses elementos sociais, foi
adquirindo este conhecimento, né, deste cotidiano. Então perceba que se alguém porventura tentar atravessar a rua antes de estar o sinal vermelho para o pedestre, pode, né, ser advertido por um guarda de trânsito. Ele pode ser advertido com um apito ou mesmo a buzina de algum condutor de algum veículo automotor. Então perceba que ao ser advertido pela buzina, este sujeito ele passa a ser reconhecido pelos demais membros que estão à sua volta como um sujeito transgressor, né? Vamos assim dizer, inadequado perante o comportamento que seria esperado. Então veja, ele serviu como exemplo e este exemplo, que gera um constrangimento a si, serve para os demais como ele está errado, portanto temos que fazer o oposto a ele. Mas pode ser que você atravesse a rua num momento que não é devido para você, mas mesmo assim você está sendo obrigado, está sendo coagido pelos fatos sociais, mesmo que não tenha o cumprido de uma maneira tão correta e possa ter passado despercebido, né, durante este processo. Nós poderíamos citar aqui vários exemplos dos fatos sociais a respeito da coercitividade. Os fatos sociais também são exteriores. E aí diz que o sujeito que aplica ou que sofre os fatos sociais não pertence a si. Né? Então, o guarda de trânsito, na medida que ele adverte o pedestre sobre a sua inadequabilidade ao atravessar a rua num momento que não era previsto, o exercer os fatos sociais, ou seja, o Código de Trânsito, não foi este guarda de trânsito quem os criou, mas ele, naquela condição, o exerce, né? Um outro pedestre até pode chamar a sua atenção. Olha, você não pode atravessar neste horário. Impeça que você, né, atravesse. Não depende também dele a lei de trânsito, mas nós a divulgamos, né, perante o nosso convívio. Então, por isso que diz que independe da nossa consciência e da nossa vontade exercer ou atuar os fatos sociais. E por último, claro, os fatos sociais também apresentam a característica da generalidade, ou seja, os fatos sociais são empregados a todos os indivíduos de igual maneira. Né? Independente se você é um condutor de veículo automotor, mas hoje está na condição de pedestre, você terá que respeitar a lei de trânsito. Se você é apenas um pedestre, terá que respeitar também a lei de trânsito. Se porventura você é um piloto de Fórmula 1, naquela condição de pedestre, você tem que respeitar o Código de Trânsito. Então, ele é empregado de igual maneira para todos os indivíduos. Portanto, os fatos sociais são coercitivos, são exteriores e são gerais para toda a sociedade. Correto? Eu vou finalizar essa primeira parte do nosso vídeo aula e aí posteriormente eu inicio a segunda parte do nosso vídeo aula, que aborda mais alguns conceitos do Émile Durkheim. Correto? Então, até o presente momento, um bom estudo